Saudações, amigos da Servesp. É uma grande satisfação hoje estar aqui gravando esse primeiro vídeo da nossa sequência de vídeos, onde estaremos falando a respeito dos métodos e formas de produção de oxigênio voltados para o mercado hospitalar. Hoje, neste primeiro vídeo, eu gostaria de falar um pouco a respeito da composição da nossa atmosfera e dos métodos utilizados a nível mundial de separação desses gases atmosféricos. Bom, a nossa atmosfera ela é composta em maior abundância por três gases. Em primeiro lugar, nós temos o nitrogênio, que no volume total hoje ele representa 78,08% do volume. Em segundo lugar, temos o oxigênio, que representa 20,95% do volume atmosférico. E em terceiro lugar, temos o argônio, representando 0,93% de todo o volume atmosférico. Os outros gases que nós temos na composição atmosférica são considerados gases raros. Entre eles nós temos o dióxido de carbono, nós temos o hélio, nós temos o criptônio, nós temos o metano. E além desses gases nós temos também outras partículas, entre elas vapor de água e entre elas partículas sólidas, micropartículas sólidas, que nós conhecemos por aerodispersóides. São poeiras, são pólen, enfim, partículas muito pequenas, porém fazem parte da composição do ar atmosférico. Hoje nós temos vários métodos utilizados para a separação de gases. Dentre eles, talvez o mais comumente utilizado a nível global é a destilação criogênica. Também temos um processo bastante utilizado que é a adsorção por oscilação de pressão. Outro método também bastante utilizado, um método que vem crescendo conforme a tecnologia vem melhorando, é a separação de gases por membrana. Também temos a separação de gases por processos químicos e também por eletrólise. A destilação criogênica é um método que consiste basicamente no resfriamento do ar atmosférico. Cada componente do ar tem um ponto de liquefação diferente, específico, e conforme você vai aplicando temperaturas diferentes nesses componentes do ar, você vai liquefazendo elementos diferentes desta composição. Gostaria de citar aqui alguns exemplos de temperatura, mais a título de curiosidade. Por exemplo, o argônio, o ponto de liquefação do argônio é 185,8 graus negativos, estou falando de graus Celsius. O oxigênio se liquefaz a 182,9 graus Celsius, enquanto o nitrogênio se liquefaz a 195,8 graus Celsius. Uma das grandes vantagens do método de criogenia é a alta eficiência na produção. Você pode produzir grandes quantidades, grandes volumes de gases pelo processo criogênico. A aplicação dos gases, devido à sua alta pureza, ela é amplamente utilizada no ramo industrial. A vantagem deste método é exatamente a capacidade produtiva e a alta pureza devido ao método de separação de gases. E a grande desvantagem é o consumo de energia e o investimento para que você possa tanto manter um processo criogênico quanto implantar um processo de destilação de gases. Outro método bastante utilizado é a adsorção por peneira molecular, um método que nós chamamos de PSA, que significa Pressure Swing Adsorption, ou seria adsorção, separação por oscilação ou variação de pressão. Esse método consiste na utilização de peneiras moleculares, onde, quando da aplicação de determinada pressão, ele passa a reter moléculas de outros gases e dando como produto o oxigênio. É um método de eficiência moderada para alta, tá? E a aplicação do produto ela é perfeitamente adequada ao mercado hospitalar. Também pode ser aplicado em processos industriais onde requerem uma concentração, uma pureza menor do oxigênio e quantidades menores, indústrias onde há menor consumo de oxigênio. As vantagens da implantação do processo PSA
é justamente o menor custo de implantação do sistema, o baixo custo operacional, a simplicidade na operação e manutenção do sistema. Outro método que vem sendo utilizado para a separação de gases, principalmente na produção de oxigênio, é o método por membranas seletivas. O gás é separado também quando se aplica uma pressão sobre esta membrana e ela faz a seleção dos gases do ar, permitindo a passagem do oxigênio e restringindo a passagem de outros gases, principalmente do nitrogênio. As aplicações mais comuns são aquelas onde não se necessita de uma pureza, de uma concentração alta. São processos onde a concentração pode ser menor. A vantagem do equipamento é o baixo custo de instalação, o baixo custo de produção e o baixo custo de manutenção. A grande desvantagem é justamente em relação à pureza limitada. Geralmente gira em torno de 40% a 60% os equipamentos com melhor eficiência. Outro método também utilizado para a produção de oxigênio são reações químicas específicas para liberar oxigênio através de compostos químicos. A eficiência dele é variável de acordo com os elementos utilizados. Geralmente este oxigênio ele é utilizado em situações emergenciais, em locais onde não se tem a disponibilidade de energia elétrica. Uma das grandes vantagens desse processo, considerando a limitação na sua produção, é justamente a não ter necessidade de energia elétrica. E a grande desvantagem deste processo seria que é um processo não muito econômico e também não pode ser usado para produção em grande escala. Normalmente, onde são utilizados esses métodos de produção de oxigênio, são métodos emergenciais em submarinos e naves, espaçonaves. E temos, por fim, o processo de eletrólise, onde você aplica uma corrente em meio aquoso, em H2O, e você faz a separação entre anodo e catodo de oxigênio e hidrogênio. Uma das grandes vantagens deste método de separação de produção de oxigênio é a pureza, é um oxigênio de extrema pureza, sendo que a grande desvantagem é o consumo energético para promover essa separação. Este oxigênio, este produto produzido através deste método, ele é bastante usado a nível laboratorial. A quantidade produzida não é escala, então normalmente ela não é utilizada, não é aplicável este método em nível de utilização hospitalar ou industrial. As aplicações mais comuns mesmo são aplicações laboratoriais, onde se requer um nível de concentração, um nível de pureza bastante elevado. Bom, mesmo sabendo então que o processo de destilação criogênica é o mais eficiente quando falamos em questão de concentração, de pureza de oxigênio e capacidade produtiva, mesmo assim ele ainda não é o mais adequado para instituições hospitalares, onde não necessitamos geralmente de grandes quantidades de oxigênio e também não necessitamos de grande pureza de oxigênio. Segundo a nossa farmacopeia, NBR 12188, o oxigênio ele passa a ser medicinal quando ele atinge uma concentração mínima de 93%. O método PSA, ou seja, produção de oxigênio por variação de pressão, ele ainda se torna o mais adequado tanto na capacidade produtiva quanto econômica para os hospitais, devido ao seu menor custo de implementação, à sua facilidade de operação, ao seu baixo custo operacional e também a capacidade de produção contínua de um oxigênio dentro daqueles limites estipulados pelas normas hospitalares. Ok, no próximo vídeo então estaremos nos aprofundando no método de produção de oxigênio por PSA, ou seja, por oscilação de pressão. Estaremos explanando sobre a composição do equipamento, sobre a forma operacional, enfim, é um vídeo sensacional onde você obterá informações
de grande valia para você decidir a respeito da implementação de um processo de produção de gases no seu hospital. Para isso, eu convido a assinar o nosso canal, né, a nos seguir em nossas redes sociais e ficar atento ao próximo vídeo. Até mais!